que nos ensina o que a palavra pode fazer quando encontra mãos sensíveis. Celebramos Ione Marias, cuja trajetória não cabe em datas, nem em cargos, nem sequer em prêmios. Ela cabe em vidas. Ione sempre foi artesã de mundos. Cada sala de aula que atravessou deixou de ser apenas sala e virou palco. Cada criança que encontrou deixou de ser aluno e virou história. Cada idoso com quem caminhou no clube da amizade encontrou nela alguém que sabia escutar com cuidado. Porque Ione nunca esteve ali para conduzir, mas para partilhar. Como quem acende uma lamparina ao lado da outra, não para iluminar mais, mas para que ninguém caminhe sozinho. Ela aborda gerações, costura a criança que lê pela primeira vez com o idoso que guarda memórias de um tempo que não volta, mas que insiste em ensinar. E é nesse gesto de entrelaçar vidas que a obra de Ione se revela. Ela cria escrevivências, memórias que caminham de um corpo para o outro, de uma voz para a outra, até virar cultura. Há educadores que ensinam conteúdos. Ione ensina pertencimento. E isso, senhores, nenhuma prova avalia, mas toda vida tocada por ela confirma. Permitam-me agora um breve deslocamento, porque esse texto que agora André lê, nasceu também de uma história pessoal. Eu, Marta Matos, escrevo estas palavras com a consciência que não homenageio apenas uma professora, mas uma das vozes importantes para a minha escrita e da minha própria forma de estar no mundo. Quando, ainda menina, encontrei o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, pela mão de Ione, aprendi que a literatura pode ser também um abrigo, e talvez ali tenha vindo muito da escritora que me tornei. Palavras de Marta. Hoje, ao vê-la receber este prêmio, sinto que devolvo com ternura uma parte mínima do que recebi nessa incrível contadora de histórias. Mas acrescente, não sou só eu. Sou apenas uma das muitas vozes que carregam essa marca. Assim que hoje dá corpo à contação de histórias locais, também traz sua própria trajetória, um rastro dessa presença formadora que atravessa gerações. Somos frutos de um cuidado que ela ofertou sem nunca anunciar grandeza. Porque a grandeza era ela mesma. E Porto Seguro sabe disso. Sabe por que conhece, sabe por que reconhece no trabalho de Ione a mesma força que movia a contar histórias de figuras como Barleta. A certeza de que preservar histórias é preservar dignidades, de que a cultura é resistência, de que a memória é, antes de tudo, um ato de amor pela comunidade. Hoje, ao receber o prêmio da Academia de Letras de Porto Seguro, Ione não recebe apenas uma homenagem, recebe o reflexo do caminho que abriu, das vidas que acendeu, das palavras que deixou respirar entre nós, de chás de memórias repletos de valorização e cuidado entre tantas gerações. Que este momento registre diante de todos aquilo que já sabíamos em silêncio. Ione Marias é parte essencial da escrita e ensino desta cidade. Seus gestos são capítulos, suas aulas poemas, seu legado uma narrativa que não termina. Sua arte é construção de identidades. Parabéns, Ione, e obrigada por tudo que fez e por tudo que ainda continuará
inspirando. E hoje? Eu também encontrei com Iônia através do Gato Malhado e Andorinha Sinhá, além de outro espetáculo chamado Romão e Julinha, que aí com ela eu comecei a aprender a construir figurinos, cenários, tudo, e ela teve coragem de ir lá para a Agrovila atuar nos meus espetáculos, e daí para frente foi só parceria. Gratidão. Esse é o prêmio da Academia, leitura e educação. Com a palavra, a mestra. Eu sou realmente aquela professorinha normalista, sabe? Eu fiz o magistério. E comecei a dar aulas sem o magistério ainda. Eu tinha feito o curso técnico de administração de emprego. E depois eu fiz vestibular para Direito na UESC, em Pavia. E lá, já ainda você já ainda assim, vamos embora de construir nossa casa, vamos voltar depois, tudo vamos. E aqui eu fui convidada a substituir uma professora que estava com licença maternidade. E aí quando eu entrei na sala de aula, por que eu fui convidada? Porque as diretoras da época tinham sido minhas professoras e elas viram em mim já uma professora. E aí eu entrei na sala de aula, e aí naquele dia eu falei assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí eu me matriculei no curso magistério à noite, porque eu tinha um curso técnico de magistério. E aí fui estudar e já dava aula cobrindo essa professora que estava com licença maternidade. E fui ficando, aí fiz o curso de letras, né? Depois eu fiz várias pobres, fui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na minha infância, na minha adolescência, eu sempre gostei de teatro. Né? Eu fui alfabetizada em casa e na minha infância, assim, 10 anos de idade, eu conheci Monteiro Lobato com Narizinho. Depois eu li meu pé da Lima, né? Pode Vasconcelos, li Cazuza, de Guilherme Correia. E essas histórias, assim, que me tocaram muito, tinha muita coisa de quintal, de coisa que me inspirou muito na minha infância, porque eu vivia nos quintais de Porto Seguro, né? Pulando seco, roubando manga. Então e o teatro veio, né, como uma ferramenta para eu trabalhar na sala de aula. Eu participei de uma oficina de Porto Seguro com o Márcio Meireles. Ele terminando o curso na UFBA de teatro, e aí eu participei da oficina e ele me ajudou, ele me despertou, né? Eu digo, não, isso é uma ferramenta para trabalhar a leitura, trabalhar tudo. E quando a Marta escreveu aí uma cartinha tão amorosa, né, tão generosa, ela realmente, eu queria transformar aquele ambiente de sala de aula que oprime, que é assim, tão parado no tempo, um lugar mais mágico, sabe? E era isso que eu fazia, botava o povo para ler, e usava o teatro para ajudar a entender os textos, não só com raciocínio, mas com o corpo, com os sentidos, com a sensibilidade, né? E criando um lugar contagiante, né? A escola sempre foi um lugar para mim assim, que às vezes eu percebia que não tinha muita vida, mas eu levava essa vida e mostrava para os meninos, esse espaço tem que ser alegre. Eu sabia que eles traziam às vezes histórias muito tristes e a gente transformava isso, né, em momentos prazerosos, com saraus, com peças de teatro, muitas, né? Eu lembro que na semana literária que a Bíblia fez, naqueles 100 anos
dos 100 anos de... Não, 100 anos de Vinícius Moraes. Aí eu levei uma turminha de quinta série, quinto ano, para fazer uma apresentação com os elásticos. Lembra a casa na rua número 40? Uma casa muito engraçada, né? Então, aquela música que eu quis homenagear o Vinícius. E os meninos subiram no palco, criancinhas de 9 anos, fazendo uma coreografia com elásticos, um palco no escuro, só tinha a luz negra e os elásticos brancos, e eles vestidos de preto. E ele foi um momento, os momentos mais mágicos que eu vivi. Criancinhas que nunca tinham ido ao teatro. Você lembra, Carlione? Lembra disso? Era isso que eu estava trazendo. Então eu penso que a vida é muito preciosa. E os momentos, eu gosto de gente. E os momentos com as pessoas têm que ser de verdade. Eu recebo, Rod, esse prêmio, né, essa homenagem, com muito carinho, porque realmente eu tentei, né, eu sei que minha obrigação, trabalhar a leitura, foi minha obrigação, e é, né, acho que todo mundo, mas o professor em especial, uma professora, trabalhar a leitura, trabalhar o que tem que ser trabalhado na sala de aula, nos currículos,